Oi gente, tudo bom? Eu sou o Sandro Murta, professor de inglês. Hoje no segundo vídeo do nosso canal, a gente vai ver Passive Voice, tá? Mas então antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e se você gostar do vídeo, deixa aquele like lá pra gente, ok? Let's go! Então começando aqui sobre voz passiva, gente. Bom, a voz passiva é importante, principalmente quando você não quer dizer quem fez alguma coisa ou de repente você não sabe quem fez, tá? Então nesses casos, principalmente, é que a gente parte para o uso da voz passiva. A gente pode até imaginar, de repente voz passiva não é tão importante, eu não preciso aprender isso. Precisa. Um nativo americano ou inglês, ele usa a voz passiva com bastante frequência, tá? Então não fica com aquela ideia só de que a voz passiva é só para quando eu estou fazendo um texto mais formal, uma coisa assim, não. Eles usam no dia a dia, tá? Quer ver um exemplo bem dia a dia? A leitura de um jornal, de alguma coisa assim em inglês, tá? Uma revista, uma reportagem. Eles utilizam muito. Só para te dar uma ideia. Imagina que eles falam uma coisa assim. Você quer dizer que alguma coisa foi feita, alguma coisa aconteceu, mas não se sabe ainda por quem foi feita ou o que aconteceu. Um noticiário, por exemplo, sobre um noticiário policial, por exemplo. Tá? Pode acontecer isso. Tá? Também pode aparecer a voz passiva. Mas vamos pegar então esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui no quadro. Aqui eu estou te dando uma frase ainda na voz ativa, em que eu estou dizendo She wrote an email. Ela escreveu um e-mail. Tá? Transformando isso em voz passiva, eu vou ter o seguinte. Esse Azinho aqui é de active voice, voz ativa, e agora eu vou colocar aqui o P, que é relativo a passive voice. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui, que é o e-mail, eu vou começar Eu escrevi aqui então, an email, e o que eu vou ter que fazer para dizer a voz passiva é um e-mail foi escrito. Se eu quiser, eu posso falar que foi escrito por ela, se eu souber quem fez. Mas se eu não souber quem fez, eu posso simplesmente dizer o e-mail foi escrito, está feito. Então vamos lá. An email. Esse verbo aqui, gente, esse wrote, que escreveu, está no passado, tá? No past simple. Obrigatoriamente aqui, o seu verbo to be tem que aparecer no past simple. Então eu tenho an email was, tá? Lembrando que eu tenho duas formas do verbo to be no passado, was e were. Por que eu estou usando was nesse caso? Pelo seguinte, eu vou usar was para a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. Nesse caso eu estou falando do e-mail como se fosse it. Então, an email was. Agora um detalhe importante. Obrigatoriamente aqui eu preciso do particípio deste verbo. Vou explicar isso melhor depois. Então, vamos só terminar de montar a frase. An email was written. Eu posso terminar aqui, mas nesse caso eu quero dizer que foi escrito por ela. Então, olha só. Se eu quero dizer que foi escrito por ela, eu vou usar a preposição by e depois o pronome her, referente a ela. Esclarecendo então a história aqui a respeito dos verbos. Eu falei para você que isso aqui é o particípio, participle do verbo. Pelo seguinte, você tem o verbo write, você tem o passado dele que é wrote, e você tem o particípio dele que é written. Isso aqui são dois T's, tá? Não é que eu estou escrevendo um pi, não. São dois T's emendados. Então você tem o verbo aqui no infinitivo, que também por acaso é a forma dele do presente. Você tem aqui o past simple dele, o passado. E você tem o participle, o particípio dele. Este particípio é que vai aparecer aqui. Aí você pode me perguntar, mas então eu sempre preciso de um particípio ali na hora de fazer a voz passiva? Sim, você sempre vai utilizar esse particípio. A fórmula dela, na verdade, vai ser o seguinte, olha só. Vou botar aqui para você. A fórmula que você tem que seguir para a voz passiva. Obrigatoriamente você vai ter uma forma do verbo to be. Aqui eu usei o passado, porque a frase era no passado. Mais o particípio
Tá? Então eu botei aqui participle, particípio. Tá? Então vamos seguir, vamos ver se está conferindo aqui. Verbo to be, foi aqui, e o particípio do outro verbo que eu tenho na frase, que é o escrever. Eu tenho que, não posso fugir disso. Aí alguém pode me perguntar, mas professor, se a frase estiver no passado, no presente, no futuro, no presente contínuo, no presente, não importa, gente. Obrigatoriamente, você tem que seguir isso. Você vai usar alguma forma do verbo to be, was, were, will be, uma coisa assim. E o particípio do outro verbo. Importante não confundir e usar isto aqui. Isto aqui é o passado do seu verbo. Se você colocasse isto aqui, a sua frase estaria errada. Totalmente. Wrong. O que você tem que fazer é usar essa forma aqui, que é o particípio do verbo. Não tem como fugir disso. De um modo geral, então você tem que guardar o seguinte. Se eu estou transformando uma frase de voz ativa para voz passiva, eu não posso esquecer de 3 pontos. Primeiro, eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. Se aqui eu tenho passado, o meu verbo to be vai ser no passado. E se eu tiver futuro aqui? Eu tenho futuro aqui. Se eu tiver presente contínuo aqui, eu preciso ter... E por aí vai. Tá? Não mude o tempo verbal, verb tense. Se você mudar o verb tense, já era. Segundo, eu preciso verificar se quando eu transformei de ativa para passiva, se eu utilizei o verbo to be. Tá? Esse segundo ponto também é essencial. Terceiro e último ponto essencial. Eu preciso de um verbo no particípio. Então, se eu não cumprir um desses 3 pontos, a minha voz passiva dá errado. Então, isso aqui você tem que guardar. Isso aqui é a estrutura geral da voz passiva. Agora eu coloquei aqui para vocês uma frase parecida com aquela anterior, só que num outro tempo verbal. Coloquei no present perfect, que é um tempo verbal que geralmente causa alguns probleminhas. Então a frase agora está aqui assim, ó. She has written an email. Ela escreveu um e-mail, tá? Só que agora está no present perfect. Transformando na voz passiva, eu tenho então aqui agora an email, tá? An email. Eu tenho aqui agora, como eu falei antes, present perfect. Se eu tenho present perfect aqui, eu preciso ter present perfect aqui embaixo. Como eu falei antes, você não pode mudar o tempo verbal. Se mudar o tempo verbal, ficou errado. Então a questão que vai ficar: an email has been... Lembra que eu falei que eu preciso obrigatoriamente de uma forma do verbo to be na frase? Tá aqui, ó. Isso aqui é o verbo to be, só que no present perfect. Se eu tenho aqui present perfect, eu preciso agora aqui obrigatoriamente do meu verbo to be no present perfect também. An email has been. Agora lembra aquela parte que eu falei do verbo. O verbo que vai aparecer no particípio agora já está. Então você vai ter an email has been written, se eu quiser, by her. Então lembra o seguinte, por acaso aqui ele já aparecia no particípio. Por que ele já aparecia no particípio? Porque para eu montar o present perfect, eu preciso do particípio dentro dele. Então aqui já foi automático. Eu já tinha presente perfeito aqui, portanto eu vou usar o particípio novamente. Então a minha frase vai ser an email has been written. Se eu quiser, isso aqui não é obrigatório, a caneta está ruim novamente, vou pegar outra aqui. Tem uma aqui que escreva decentemente. Vamos lá, de novo. Então eu vou ter agora an email has been written by her. Lembrando que esse by her, isso aqui é opcional. Na verdade, você poderia terminar a tua frase aqui, ó. An email has been written. O e-mail foi escrito. Se eu quiser dar mais um pouquinho de informação, se eu quiser ou se eu souber essa informação, eu falo an email has been written by her. O e-mail foi escrito por ela. E, aliás, uma coisa muito, muito importante, tá? Às vezes as pessoas cometem um errozinho que é o seguinte. Essa preposição aqui, é muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui então for. Nunca, tá? Isso aqui tá errado. Por que acontece esse erro às vezes? Porque a gente pensa no português. O e-mail foi escrito por ela. O trabalho foi feito por ele. E a gente erroneamente pensa nesse for.
só que não pode utilizar esse for aqui nunca. A preposição que você tem que dá a ideia de autoria é sempre essa daqui, ó, o by. Tanto que você pode reparar, por exemplo, quando você está assistindo um filme, uma série, alguma coisa assim, aparece lá, directed by, e o nome do diretor. Ou então, que o livro, por exemplo, a história, the story was written by, a história foi escrita por. Sempre que você quer dar essa ideia de autoria, você vai usar a preposição by, tá? Então, resumindo a história de passive voice, é isso daí, fechou? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre passive voice. Se você gostou, por favor, não deixe de colocar lá o seu like. E me siga no Instagram, que é esse aqui, @SandroMurtang, tá? Lá a gente pode tirar mais dúvidas. E uma outra coisa importante, deixa seu comentário sobre alguma coisa que você quer que eu explique no canal, ok? Então, see ya, bye bye!